Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos nós. Hoje é domingo, dia 31 de agosto. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. E antes de tudo, vamos orar a Deus e fazer algo diferente. Vamos, por meio deste louvor, fazer a oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te pedimos a tua inspiração. Toca de forma diferente nesta manhã de domingo. A todos que vão ouvir, para que entenda como tu permaneces dentro de nós, o teu reino e o teu Espírito e a tua palavra dentro de nós. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. No momento em que te conheci, quando você conhece a Deus, tudo muda dentro de você. Quando há um encontro sincero, é glorioso. Busque isso, caso você ainda não teve esse encontro com Deus, não experimentou esse gozo da presença do próprio Deus dentro de nós. Louvado seja Deus. Vamos continuar. O título deste assunto: o que é o reino de Deus dentro de nós? O que é o reino de Deus dentro de nós? Vamos meditar sobre isto. Vamos meditar sobre isso. Vamos falar de apenas 4 tópicos, mas muito importante essa meditação. Primeiro tópico: o reino de Deus não vem em aparência física. Não é entrar e pertencer a uma igreja. Não, de forma alguma. O reino de Deus vem em aparência, ou seja, vem em evidência interior, espiritual. É isso que a palavra de Deus nos garante. É dentro. O reino de Deus é de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque de fora para dentro, é criação do homem. A do Espírito, ela é de dentro. Como disse Jesus, aquela mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, que aquele que crê, como diz as Escrituras, rios de águas vivas. Se me falha a memória, é João 4 ou é João 8, que o reino de Deus, ele começa a fluir dentro do nosso interior. Vamos ler a passagem bíblica que fala que o reino de Deus não vem de aparência humana, mas sim espiritual. Lucas capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Ele falou para os fariseus. É isso. Vamos para o tópico de número 2. O reino de Deus está dentro de nós. Lucas capítulo 17, versículo 21 diz o seguinte: nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, através de você crer em Deus, na palavra pregada, como diz em Romanos, capítulo de número 10, versículo 8, 9, 7, por aí, que diz que a pregação vem pela fé
e a gente aceitamos quando confessamos de coração com a nossa boca. Então o Espírito de Deus começa a habitar em nós pela fé. E aí sim começa a ter um reino espiritual dentro de nós, o reino de Deus. Uma observação a ser feita aqui. Na prática, o reino de Deus é Jesus dentro de nós, em espírito, por meio do Espírito Santo. Vamos para o terceiro tópico. Esta meditação está sendo bem objetiva. Terceiro tópico. Quando é que Jesus está dentro de nós? Quando é que Deus está dentro de nós? Na pessoa do Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo. Quando praticamos os seus mandamentos, quando nós o aceitamos, a salvação em Cristo, no sacrifício, pela graça, no que ele fez ali, foi dom de Deus. Então, ele começa a praticar, viver dentro de nós o reino de Deus e em nós praticarmos a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. A esse respeito, nós vamos ler 3 versículos bem rapidinho. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como é que Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai permanecer em mim? Jesus disse, permanecer em mim. Quando é que nós permanecemos em Jesus? E quando o Espírito Santo vai permanecer em nós? Quando nós praticamos o amor e os mandamentos de Deus. Aí sim, o amor ao próximo na prática, de fato e de verdade. Deus, por meio do Espírito Santo, permanece em nós. E o versículo 7 desse mesmo capítulo 15 do Evangelho de João diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Então, quando a gente permanece em amor e as palavras de Deus, a gente vive a prática da obediência, ela é executada, aí sim, o Espírito Santo permanece em nós, por meio, o Senhor Jesus permanece em nós por meio do Espírito Santo e da nossa obediência. E para concluir esse tópico, primeira epístola de João, já próximo Apocalipse, não é o Evangelho, é a epístola. Próximo Apocalipse diz o seguinte, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os mandamentos, Deus permanece nele. Pronto, é guardar os mandamentos. Se guardar os mandamentos de Deus, Deus permanece em nós. E esses mandamentos no qual nos referimos não é apenas os 10 mandamentos. É tudo que está escrito aqui e que é instruído dos ensinos de Deus, dos ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos e dos profetas. E um dos principais ensinos, mandamento, é amar o próximo como a si mesmo. Se amar o próximo como a si mesmo, já está no caminho certo para Deus permanecer em nós. Vamos para o quarto tópico e aqui estamos concluindo. A permanência do reino de Deus dentro de você, através do viver o sacrifício de amar, se doar pelo próximo. Vamos ler a primeira epístola do apóstolo João, já próximo a Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O amor está em sacrificar, em se doar pelo irmão e pelo próximo. Uma reflexão aqui a fazer. O amor não pensa em si só, não é egoísta. O amor se doa em favor de outrem. Então é aqui fechamos a Bíblia, a palavra de Deus, e concluímos com essa palavra. Quando você se doa, que tem nas suas entranhas misericórdia, compaixão pelo próximo e ajuda e deseja o bem, mesmo que alguém esteja fazendo mal e você perdoa, isso é amar. Isso é fazer com que
Deus permaneça dentro de nós. Vamos agradecer a Deus. Nos ajuda, meu Deus, porque o segredo do amor é amar o próximo, é ter misericórdia e praticar teus mandamentos. Tem compaixão de nós, em nome de Jesus. Ótimo domingo, Deus abençoe a todos. Reúna a sua família, ao redor da sua mesa. Celebre a Deus, almoce junto, tome um café e ao jantar, aí para a sua congregação adorar a Deus. Celebre a Deus, agradeça, porque Deus é maravilhoso, Ele é amor e misericórdia e quer que todos nós venhamos conhecer o caminho da salvação e prosseguir nele até o fim e ter a vida eterna. Ótimo domingo, Deus abençoe a todos, até a próxima.